gente, vamos lá para a nossa segunda aula de turismo e espaço turístico. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre as centralidades e vai conhecer a cidade global. O que é uma cidade global? O que significa tornar-se uma cidade global? Vamos lá. Então, eu vou começar com essa frase do Souza que diz assim: seja no interior de um país, seja em escala planetária, nenhuma cidade existe totalmente isolada. Isso significa o quê? Sim, hoje não vivemos totalmente isolados. É rara. Na verdade, é raro o lugarejo que vive isolado, mas as cidades não vivem isoladas. Em maior ou menor grau, elas estão interconectadas, nem que seja por alguma via comunicacional, né, com a chegada de alguma informação, como a TV, como o celular, tá? Então, minimamente, estamos sim todos vivendo em uma grande comunidade global, todos nós que vivemos em cidades. Então tá, sobre a centralidade das cidades, a gente já conheceu um pouquinho na aula passada, já falou um pouquinho na aula passada sobre ela, né? Então, como é que essas cidades elas começam a desenvolver essas centralidades, a partir de que ponto, a partir de por que elas se tornam centrais, né? E acabam exercendo influência sobre outras cidades. Então, vamos conhecer, vamos saber, né? Sobre isso, um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre rede urbana. Como é que se constitui uma rede urbana, né? Torna-se rede por quê? Torna-se rede por uma articulação econômica, cultural e política entre cidades. Então, pensem numa teia de aranha, que é uma rede, né? Ou uma rede para pescadores. Então, essa rede vai estar interconectada, né? Ela tem suas ligações e ela tem seus nós, e é por isso que ela se transforma em rede, tá? Os nós significam o quê? Os nós significam cidades. Os nós dessa rede significam cidades. Entretanto, o que acontece? Existem nós maiores, porque existem cidades que exercem uma maior influência sobre as demais. Existem nós medianos, digamos assim, e existem nós menores. Na verdade, hierarquicamente, a gente vai ter grandes nós, menores, maiores, etc. E assim a gente vai montando essa teia, essa rede urbana dentro de um território, tá? E aí o tamanho desse nó, né, na verdade, fazendo um paralelo aí, né, figurativo, mas tamanho desse nó significa a centralidade dessa cidade, o poder de influência dessa cidade. Então, quando eu tenho cidades, né, centros urbanos que têm maior e exercem maior poder sobre os demais, de influência sobre os demais, eu tenho nós maiores, e assim a gente vai tramando essa teia, né? A centralidade vem do quê? Já falado na aula passada, também possibilitado pelo fluxo de pessoas, de bens e informações, né? Ou seja, né, nesses nós urbanos que formam essa rede, né, eu tenho em maior ou menor grau, né, cidades com maior ou menor grau de fluxo de pessoas, de bens e de informações, certo? Isso significa o quê? Esse fluxo de pessoas, bens e informações é traduzido em exploração econômica e exercício do poder. Se eu consigo fazer isso, fomentar isso, esse fluxo, né, de uma forma mais organizada, melhor desenvolvida e crescente, de um número crescente, um número elevado, né, eu tenho uma economia mais fortalecida, eu exerço poder sobre as demais, certo? Então, esse nível de fluxo aí, esse grau de fluxo de pessoas, de bens e de informações, também vai me dizer sobre a influência que aquele centro urbano traz para os demais dessa rede, tá? Distribui para os demais dessa rede. Do ponto de vista geoeconômico, ou seja, de bens e serviços ofertados que atraem compradores em maior ou menor grau, né, maior ou menor escala, as cidades podem exercer papel de localidade central. Acho que isso já foi bastante conversado na primeira aula, né, sobre essa questão de bens e serviços, sobre a centralidade estar vinculada à oferta e demanda. Eu tenho uma grande oferta
Em cidades que exercem centralidades, tem uma grande oferta de bens e serviços e por isso elas exercem uma grande atração. Elas atraem muitos compradores porque elas têm uma grande oferta de bens e serviços, certo? E as cidades de maior influência econômica vão se destacando e tornando-se necessárias às demais de seu entorno. Elas vão se tornando centro. E aí, essas cidades de maior influência, esses centros, eles também têm sua hierarquia, né? De acordo com essa economia desenvolvida nesses centros. Vamos seguir. Vamos estudar um pouquinho do Brasil para depois a gente chegar no mundo, tá? Então, a hierarquia das centralidades brasileiras. Primeiro, né, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Economia, ele desenvolve uma pesquisa sobre centros urbanos e redes urbanas, certo? E nessa pesquisa do IBGE, eles delimitam e eles fazem esses estudos de rede, gerando mapas de rede urbana brasileira, que vai trazer essas centralidades de acordo com suas hierarquias, certo? Então, as cidades de uma rede urbana são agrupadas em categorias conforme a sua centralidade. A hierarquia urbana, na pesquisa REGIC, Região de Influência das Cidades, essa pesquisa que eu falei do IBGE, indica o número de articulação que a cidade tem com outros centros urbanos, realizado por meio de atividades de gestão pública e empresarial. E ainda o nível de atração que a cidade possui para suprir bens e serviços para populações de outros centros urbanos. São 5 os níveis hierárquicos principais brasileiros, a gente vai conhecer agora, tá? Então, no Brasil, o IBGE, em 2008, classificou, tá? Eu vou começar do mais alto nível hierárquico para o mais baixo para facilitar o entendimento de vocês. Então, a gente tem metrópole nacional, metrópole regional, capital regional, centro subregional, centro de zona. Essas são as 5 categorizações lá em 18, né, classificações do IBGE lá em 2008. A gente tem uma releitura desse REGIC, né, desse estudo, dessa pesquisa, e os mapas que eu trago agora para vocês nessa aula são de 2008 e 2018, são os mais atuais do IBGE, com essa classificação e hierarquização, certo? Então, vamos começar a compreender do mais alto nível hierárquico para ficar mais fácil, certo? No mapa da REGIC, há subdivisões, como eu falei. Então, primeiro vamos entender o que significa ser uma metrópole. Metrópole, sem as subdivisões nacional, regional, que estão aí na tela para vocês verem, tá? Então, uma metrópole por si só significa o quê? São centros urbanos do nível mais elevado de gestão do território. Esse nível mais elevado de gestão do território diz respeito ao maior número de empresas que se desenvolvem, crescem e se colocam naquela cidade, naquele mercado e propagam seus produtos e serviços, certo? Mais um número maior, uma concentração de órgãos públicos, que são órgãos decisórios para a gestão pública em todos os níveis e de todos os setores. Gestão pública no que corresponde à economia, no que corresponde a território, no que corresponde à urbana, à comunicação, gestão pública em geral, certo? Essas são as metrópoles. Só que aí as metrópoles, elas se subdividem, vocês vão ver no mapa, quando eu apresentar no mapa vai ficar tudo mais fácil, né? A gente tem uma grande metrópole nacional pontuada no mapa, única para o nosso país, que é a cidade de São Paulo. Significa o que, professora? Significa que, segundo o IBGE, né, eles denominam São Paulo e reconhecem São Paulo como uma grande metrópole nacional. Essa grande metrópole nacional significa que São Paulo concentra em si, né, o mais elevado nível de gestão territorial, um maior número de empresas e um maior número de órgãos públicos, certo? Ou seja, são marcos decisórios para a gestão econômica e territorial do país que estão ali naquela cidade, né, que se desenvolvem naquela cidade, e ela influencia as demais cidades brasileiras, os demais centros e centralidades da nossa rede urbana, né, em uma maior escala, numa hierarquia superior. Ela vai ser a cidade que vai
né, possibilitar essa maior influência dentro da nossa rede urbana brasileira. Beleza? Em seguida, a gente tem metrópoles nacionais, que como exemplo a gente tem Rio de Janeiro e Brasília. A gente tem metrópole regional, que aí vai ficar bem fácil de vocês entenderem, né? Essa metrópole regional, elas têm seus raios de influência localizados nas suas respectivas regiões. Né? Aqui na região Nordeste a gente tem 3 metrópoles regionais, Recife, Fortaleza e Salvador, tá? Aí a gente tem a capital regional, ou seja, que são cidades, são centralidades urbanas que vão receber a influência dessa metrópole, estão vinculadas a essa metrópole, mas que por sua vez também vão exercer alguma influência, né, para aquelas centralidades urbanas que estão no nível hierárquico inferior a essa capital regional. Como capital regional temos o exemplo de nós próprios, né? João Pessoa é uma capital regional, Natal é uma capital regional, Maceió é uma capital regional, Aracaju é uma capital regional. Certo? Abaixo, hierarquicamente, dessas capitais regionais, a gente tem centro subregional, certo? Que influenciam, sim, né, em algum nível, outras cidades e que estão conectados com aquelas superiores também a elas, né? Tudo em rede, gente, tá? Então, como centros subregionais, a gente tem o exemplo de Caruaru e Campina Grande. A gente tem centros de zona, né, que está um nível hierárquico mais baixo, abaixo do subregional, né, e que como exemplo aqui a gente tem Cajazeiras, por exemplo, no interior do nosso estado, certo? E aí, o IBGE, segundo o IBGE, o centro de zona, ele é a primeira categoria que está acima do simples centro local. E o que seria esse centro local, segundo o IBGE? Segundo o IBGE, um centro local é um centro urbano que não consegue exercer influência sobre outro qualquer, sobre nenhum outro centro qualquer. Ou seja, ele supre suas demandas por si só, sim, ele tem as necessidades básicas, na verdade, mas ele não consegue, ele não tem nada excepcional, nada a mais para que possa exercer alguma influência sobre outro qualquer centro, né? Do contrário, ele vai sempre se comunicar, ele vai necessitar se comunicar com o centro de zona, com o centro subregional e assim sucessivamente. Por quê? Porque percebam que à medida que esses centros, esses nós, né, eles vão aumentando ou diminuindo, aí, pensem aí como vocês quiserem, mas assim, eles têm uma tecnologia mais de ponta, eles vão ter melhores serviços de saúde, educacional, eles vão concentrar essa gestão política, então eu vou precisar me deslocar para algumas necessidades. Eles vão concentrar sistemas de comunicação, então para alguns aeroportos eu vou precisar me deslocar. Alguns, se a gente pensar até em rodoviárias, por exemplo, esses centros locais, muitos deles são centralidades urbanas que sequer vão ter uma rodoviária física, né, que a gente possa ver. Ou a rodoviária deles é o ponto final, ela não tem interconexões, ela precisa se conectar com um centro superior para que dali se distribua. Então, vocês estão compreendendo a lógica da coisa? Por exemplo, no pensamento macro, quando a gente tem a oportunidade, claro, né? Mas vou dizer assim, a gente tem um problema de saúde grave, digamos assim, que não está sendo solucionado na sua cidade. A gente pensa que vamos para uma cidade maior. Por que a gente pensa que vamos para uma cidade maior? Porque essa cidade maior significa que vai ter uma medicina mais avançada, centros médicos mais avançados, mais especialistas e fisicamente também estruturas médicas mais avançadas, com a tecnologia melhorada, por exemplo, né? Centros cirúrgicos melhorados, profissionais mais capacitados, por que não, né? Porque justamente esses profissionais almejam estar dentro desses centros mais desenvolvidos. E aí, se a gente for pensar em uma escola regional, se em João Pessoa não estou conseguindo resolver meu problema de saúde, eu logo penso em ir para Recife. Por sua vez, se em Recife não resolver, provavelmente eu vou pensar em ir para São Paulo, porque aí é saúde de ponta no nosso país, né? Então,
Compreenderam como é que é a rede da coisa, né? Essa estrutura de rede dos centros urbanos. E assim funciona para todas as demais situações e setores, o setor educativo também. Quantos alunos nossos, né, não vêm do interior porque a oportunidade de estudar numa universidade federal, para ele só vai estar basicamente no nosso território em Campina Grande ou em João Pessoa. Então, os alunos de cidades menores vão precisar, de centralidades urbanas menores, vão precisar se deslocar. E assim sucessivamente para todos os demais setores. Certo, gente? Acho que ficou compreendido, né? E a gente vai ver no mapa mais à frente. E aí, só para pontuar e trazer para o turismo, centros turísticos, eles vão seguir a mesma lógica de raciocínio, tá? A gente vai ter centros turísticos mais desenvolvidos, por quê? Porque ofertam, né, um número maior de serviços e atrativos turísticos, né? São serviços e atrativos turísticos melhor desenvolvidos, em maior número mesmo. E então eles são centros mais desenvolvidos, têm um maior nível de influência sobre os demais, né? E os demais necessitam deles por algum motivo. Sobretudo quando a gente vai pensar, né, no sistema de fluxo de pessoas, sistema de transporte de pessoas. Então, centros turísticos de um grau de desenvolvimento mais elevado nesse sistema de transporte das pessoas, né, vai distribuir para centros inferiores, tá? Então, se a gente pensar mais uma vez numa escala nacional, quais são os grandes centros de distribuição, de atração e distribuição de fluxos turísticos? São Paulo em primeiro lugar, e depois a gente tem Rio de Janeiro e Brasília em segundo lugar. Quem já estudou comigo, quem já estudou sistemas de transporte e turismo, nós chamamos de quê? De hubs. Hubs do sistema aéreo, no caso. Mas a gente também pode pensar São Paulo como um hub do sistema rodoviário, sim, por que não, para todo o país, assim como Brasília, claramente, né? E aí percebam que a gente pode usar a mesma lógica, né? Então, São Paulo talvez seja o nosso ponto-chave, nosso hub para a entrada desse fluxo internacional e depois ele distribui. Brasília também consegue fazer essa lógica, sobretudo para distribuição para o norte do país. Então, muitas vezes os voos se concentram em Brasília para se distribuírem para o norte do país. Nordeste também, sul um pouco menos. São Paulo exerce mais essa influência sobre o sul do país. E se a gente for descendo em escala, né? Se a gente pensar, né, numa escala regional, quando eu preciso ou quero voos mais baratos, eu vou para Recife para achá-los, né? Por quê? Porque a malha aérea é maior e eu consigo isso, tá? Então, é um centro turístico que exerce influência ainda sobre João Pessoa. João Pessoa ainda é um centro turístico menor do que Recife, né? Recife tem um número maior de empresas, serviços turísticos e atrativos turísticos. João Pessoa tem um número menor, né? E no tangente a fluxo de pessoas, eu consigo transitar no país e para fora dele de uma forma mais otimizada em Recife do que em João Pessoa. Então, a gente tem esse vínculo entre um centro turístico maior, aqui, Recife, e o centro menor, que é João Pessoa. Tá? Só para exemplificar para vocês e trazer essa ponte para o turismo. Vamos seguir. A gente chega nos mapas. Talvez vocês consigam visualizar melhor quando eu coloque no Siga o próprio mapa. E aí vocês dão um zoom na casa de vocês, porque todos os mapas do IBGE são disponibilizados em PDF, então fica ruim para colocar a imagem aqui no PowerPoint, tá? Na apresentação, gente. Mas tem a representação do Brasil todo aí. Essa é a última classificação do IBGE, que é a Rede Urbana Brasil 2018. Vocês podem ver nesse quadradinho destacado que a gente tem São Paulo como a nossa grande metrópole nacional, que é um losango, na verdade, vermelho maior do que todos. Do lado, vocês conseguem perceber Rio de Janeiro, que é um losango vermelho, um pouquinho menor que São Paulo, nossa metrópole, como exemplo de nossa metrópole nacional. Percebam que Brasília também tem a mesma configuração. Mas ainda no quadradinho eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, que ainda é um losango, porque metrópole é uma metrópole, né? Mas ela está em laranja, né? Porque ele é classificado apenas como uma metrópole, ou como a gente chama também, uma metrópole regional, tá? E assim sucessivamente. Eu vou apresentar um zoom localizado no Nordeste pra gente
compreender, né? Então, assim como Belo Horizonte, a gente tem Recife como uma metrópole regional, esse losangulozinho aí em laranja. Como eu coloquei, Natal, João Pessoa, Maceió, né, são capitais regionais. E vejam aí essas redes, né? Esses fluxos, ou seja, essas linhas que interligam essas cidades, construindo essa rede urbana, certo? Como eu coloquei para vocês, a gente tem as capitais regionais e aí elas se subdividem em nível A, nível B e nível C. Só para um exemplo, vocês não precisam decorar isso, gente. Se vocês tiverem curiosidade, vocês têm todos os mapas no site do IBGE, tá? Mas só por curiosidade, capital regional de nível A, temos Natal, João Pessoa, Maceió, como vocês estão vendo. Aí, por exemplo, capital regional de nível B, a gente tem Caruaru. E outro exemplo, capital regional de nível C, a gente tem Campina Grande. Beleza? Já em centro subregional, a gente tem Cajazeiras com nível A e Souza com nível B, que são as bolinhas verdes maior e menor, tá? Lá o finalzinho, né? A pontinha da rede a gente não consegue enxergar, né? São as bolinhas verdes bem menores. Por quê? Porque elas não vão influenciar, como eu disse, para outras cidades. Para além delas, não temos redes, elas findam ali, porque elas necessitam de centros e centralidades maiores, certo? Vamos lá, seguindo. Tem aí o exemplo também da região sul do país toda. Professora, porque a senhora colocou a região sul, não colocou a região nordeste? Porque não achei a imagem e o mapa da região nordeste. Assim como não achei do sudeste, nem do norte do país. O único que tem detalhadamente é a região sul, certo? De pesquisas outras, que não a do IBGE. Então, provavelmente os pesquisadores se debruçaram sobre isso, pesquisadores da região sul. Tá aí, curiosidade para vocês. E aí a gente chega, tendo entendido essa rede urbana e essa hierarquização de centralidades, entendendo, primeiro, no nível territorial nacional, vamos extrapolar agora. E aí a gente vai compreender o que sejam as cidades globais, por que elas existem, como elas se definiram, como elas se destacaram, o que elas representam. Então vamos lá, vamos ultrapassar o território brasileiro, chegamos ao território mundial. Então, a cidades globais são o quê? São centros de nível hierárquico mais elevado, situados fora das fronteiras de um país, dos quais partem fluxos e os quais recebem fluxos, que articulam as diversas economias nacionais, tá? Dessas cidades globais partem fluxos de informações, ordens, etc. E nessas cidades elas recebem fluxos de mercadorias, lucros, informações, etc. também, tá? Aí a gente tem um exemplo, coloquei como exemplo Nova York, Londres e Tóquio, que foram as primeiras cidades globais destacadas, certo? As cidades globais, elas também estão hierarquizadas em níveis, tá? Os principais níveis de cidade global são alfa, beta e gama, que por sua vez vão se subdividir. Professora, preciso necessariamente saber disso? Não, não precisa. Eu coloquei aí como informação para vocês. É bom saber esses principais níveis, alfa, beta e gama das cidades globais. Vocês não precisam decorar isso. O importante é compreender a lógica, o porquê da existência das cidades globais e como se estruturam as redes urbanas. Vocês precisam decorar, precisam saber a lógica, mas não precisam decorar nada, tá, gente? A hierarquia de cidades dentro de uma rede urbana ou a hierarquia de cidades globais. Mas precisam compreender a existência delas, o porquê a existência delas e o que significa para o mundo a existência delas. Vão ter 2 vídeos, eu coloco o link lá no SICA, tá? Então, quais são as condições basilares para se tornar uma cidade global? Primeiro, uma cidade global precisa ter uma infraestrutura adequada. Isso significa o quê? Mobilidade e acesso a serviços essenciais. Então, primeiramente, eu preciso ter acesso a uma ótima mobilidade e eu preciso ter serviços essenciais. Serviços essenciais mesmo. Educação, saúde,
alimentação, certo? Comunicação, gestão pública. Então, são serviços basilares que eu preciso ter otimizados dentro dessa cidade, certo? A gente precisa, para ser cidade global, um sistema de comunicação que assegure a conectividade do território aos fluxos globais de pessoas, informações e mercadorias. Isso significa que, unindo esse segundo tópico ao primeiro, que fala de mobilidade, né, infraestrutura de mobilidade, eu preciso de um sistema de comunicação em perfeito uso, para que essa comunicação de pessoas, informações e mercadorias, elas sejam de excelência. Isso significa que, para serem cidades globais, elas precisam ter aeroportos excelentes, que comportem um grau, né, de execução de voos alto, que tenha tecnologia de ponta, que sejam extremamente seguros, confortáveis, né, e que consigam justamente, né, produzir em si esse número de fluxo de pessoas e mercadorias suficientes, né, em um alto nível, na verdade, um alto grau para essas cidades globais, tá, gente? Então, precisa de aeroportos internacionais de ponta para isso. E eu tenho, nessas cidades globais, né, recursos humanos capazes de produzir e gerenciar no novo sistema técnico-econômico. Isso significa o quê? Isso significa que eu tenho profissionais extremamente qualificados e bastante também especializados, né, para os serviços e as tecnologias que eu desenvolvo nessa minha cidade global, que em geral são tecnologias inovadoras, né, e de ponta, são serviços inovadores e de excelência, e eu tenho capital humano, recursos humanos capazes de produzir e de gerenciar esses bens, serviços e produtos produzidos nessa cidade, que são, lembrando, né, técnico e economicamente extremamente desenvolvidos. E quais são os papéis dessa cidade global? E aí, se vocês assistiram o vídeo, a gente tem a Sassen como uma das principais pesquisadoras, se não a principal pesquisadora, sobre o surgimento dessas cidades globais e o que significa essas cidades globais, né? Então, enquanto papel, essa cidade global exerce que papel? Primeiro, são pontos direcionais da organização da economia mundial altamente concentrados. O que significa isso? Significa que ela exerce uma influência mundial econômica. Economicamente, esta cidade influencia o restante do mundo. A economia, os serviços e a tecnologia produzidos e gerenciados nessas cidades vão ser exportados para todo o mundo e vão influenciar em todo o mundo, certo? Localização chave para finanças e empresas de serviços especializados. Ora, se eu conseguir reunir aquela infraestrutura excepcional de mobilidade de serviços básicos, se eu tenho um sistema comunicacional de ponte, se eu tenho profissionais extremamente qualificados, obviamente, né, eu vou ser uma localidade chave para o desenvolvimento de finanças, né, econômico e de empresas para esses serviços especializados. Beleza? Eu, enquanto cidade global, represento o quê? Um lugar de produção, incluindo a produção de inovação nesses setores avançados. Sobretudo dos serviços, que são esses setores mais gritantes hoje em dia, né? Que estão realmente despontando e são um grande diferencial, muito mais do que o físico, que bens físicos, os serviços são diferenciais mundo afora, né? E eu também exerço o papel de mercado para os produtos e inovações produzidos. Significa o quê? Eu produzo, mas eu também consumo, né, esses serviços e esses produtos, certo? Em si só, eu sou mercado desse fluxo de serviços e bens, né, e produtos que são realizados, são planejados, são produzidos e são realizados e são vendidos dentro dessa mesma cidade, certo? Então, eu tenho os produtores e eu também tenho os consumidores para eles.
E aí, eu coloquei essa frase em tópico porque da minha cabeça, depois da leitura, para construir a aula, e eu adoro, porque falar de mobilidade para mim é muito bom. Quem já foi meu aluno de Sistemas de Transporte e Turismo sabe disso. E aí, mobilidade é comunicação, e isso é economia. Partimos do pressuposto, gente, se a gente pensar em comunicação, né, e for lá atrás da história, comunicação antigamente se dava como? Através do fluxo de pessoas mesmo, porque eu me comunicava pessoalmente com os outros, né? Então vamos partir desse pressuposto da comunicação. A comunicação é basilarmente, tá lá na base como fluxo de pessoas, o encontro dessas pessoas, né? A possibilidade do encontro. Então o que é que eu tenho? O progresso tecnológico e os fatores institucionais que facilitam cada vez mais o transporte de bens e pessoas, as comunicações e a mobilidade espacial do capital em geral, redunda em aumento das interrelações e interdependências econômicas entre firmas, cidades e países. Então significa o quê? Que quanto mais progresso tecnológico eu tenho, mais eu vou facilitar essas interrelações e essas interdependências, né? E eu posso girar, né, esse capital mais facilmente, com o trânsito de bens e pessoas, certo? Com esse fluxo de bens e pessoas entre cidades, países, etc. Tá? Então, dessa forma, muitas vezes as cidades globais, elas se conectam mais intensamente e sofisticadamente a outras cidades globais que aos centros situados em seus próprios países. Por quê? Porque se eu tenho, né, esses aeroportos de ponta, de excelência, o sistema comunicacional de excelência, nessa cidade global, para eu dialogar com outra cidade global, significa que eu estou dialogando no mesmo nível tecnológico e comunicacional. É diferente de eu dialogar com uma cidadezinha lá do interior de qualquer país que seja, que não tenha esse progresso tecnológico comunicacional, certo? Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você sair de São Paulo para Nova York, duas cidades globais, é mais fácil do que você sair e num espaço de tempo menor do que você sair de São Paulo para uma pequena cidade do Acre, na região norte do país, ou uma pequena cidade do Nordeste brasileiro. O contratempo, né, é muito maior para você chegar numa cidade no mesmo território nacional do que para você chegar em uma outra cidade, em um outro ponto do mundo. Por quê? Porque essas duas cidades dialogam numa mesma linguagem tecnológica, comunicacional e de transporte, né? Para eu sair daqui para Nova York, eu pego um voo e vou chegar em o quê? 8 horas de voo direto. Daqui de São Paulo, eu tô falando, né? Se eu sair de São Paulo para chegar numa cidadezinha do interior de Rondônia, do Acre, ou do Ceará, ou do Maranhão, do Piauí, eu vou levar muito mais horas para isso, certo? E vai ser custoso também, talvez o custo seja inclusive o mesmo, né, digamos assim, mas o custo em tempo é provavelmente maior, tá? Então muitas vezes essas cidades globais se comunicam mais facilmente entre si do que com cidades que estão ali no seu entorno, mas que não têm o mesmo progresso tecnológico, tá? A mobilidade espacial é função da renda, a gente já consegue compreender isso, né? E isso influencia decisivamente a maneira como a rede urbana é vivenciada e a própria estrutura dessa rede, né? Então, quanto mais eu invisto em mobilidade urbana, né? Quanto mais eu, enquanto gestor, influencio esse trânsito no urbano e injeto uma economia para ali, eu vou ter esse montante econômico para injetar primeiro, na verdade, né? E aí eu posso melhorar, desenvolver melhor o sistema comunicacional, a mobilidade da minha cidade, do meu território. E isso vai, né, fazer o quê? Isso vai consolidar-se na vivência dessa estrutura de rede, né? Quanto mais desenvolvido, quanto mais economia eu tiver para injetar nessa mobilidade espacial, desenvolver melhor essa mobilidade espacial, mas eu cresço economicamente e em fluxo de pessoas, de bens e serviços, né?
Então, se eu não tenho uma economia tão bem desenvolvida e eu não investir nessa mobilidade espacial, consequentemente e provavelmente meus lucros vão ser menores, porque eu vou dificultar esse fluxo de pessoas, bens, informações, etc. Certo? Então, só para a gente compreender um pouquinho melhor e dar um exemplo do nosso próprio país, o nosso próprio país não atingiu um ótimo, né, de mobilidade espacial, tanto num ponto de vista rodoviário quanto aéreo, e ferroviário nem se fala, aquaviário também não, né? Então a gente precisava melhor desenvolver. Aí, se a gente tivesse uma economia mais equilibrada, talvez a gente pensasse nisso. Lógico, também tem questões políticas, mas enfim, né? Então, a falta desse investimento, dessa economia, né, em mobilidade espacial, resultou nesse processo, né, nessa estrutura de rede que a gente tem hoje, em que muitas vezes a comunicação, fluxo, né, o trânsito mesmo, é travado, sofre entraves porque a gente não tem essa mobilidade espacial, certo? Significa que a gente perde economicamente com isso. E o perfil da rede urbana traduz o grau de desenvolvimento do país ou da região. Acho que fica compreendido também, né? A gente consegue entender a nossa rede urbana, ela é tradução desse desenvolvimento ou desse subdesenvolvimento do país ou da região, certo? Vamos prosseguir. E aí, como eu disse, eu finalizo sempre com uma frase, né? E aí eu coloquei duas imagens de duas cidades globais, Londres e Nova York. E digo assim para vocês, uma frase do Borja e Castell. A cidade global é uma rede de nós urbanos, de nível distinto, único, e com funções distintas que se estendem por todo o planeta e que funciona como centro nervoso da nova economia. O sistema urbano global é uma rede, não uma pirâmide. Então a gente precisa compreender que, se a gente falou aqui a aula toda em hierarquia, mas a gente precisa entender que essa hierarquia se dá por um nível de desenvolvimento e uma centralidade que influencia as demais, certo? Mas estamos todos interligados, né? Significa que o fluxo vem, mas também vai, tá? Estamos em rede, não estamos em pirâmide. O fluxo não é tão somente dessas cidades globais em direção a uma hierarquia menor dessa rede urbana. Os fluxos, eles são constantes e entre todos os níveis do nó. Beleza? É isso. Na teoria, a gente se encontra terça-feira para tirar as dúvidas de vocês, mas também para conseguir os primeiros 2 pontinhos, porque se a primeira nota de vocês, conforme combinado, é a prova, né? É a prova escrita, individual. A segunda nota de vocês é uma junção, beleza? Então, a gente vai fazer pequenos trabalhos, nada muito rebuscado, nada muito denso, tá, gente? São pequenos trabalhos para ir construindo essa segunda nota de vocês. Este primeiro vem agora, tá? E vocês vão ter que apresentar na próxima terça-feira. Então, eu quero que cada um de vocês apresente uma cidade global e como o turismo é exercido nessa cidade global, tá? Então, para isso, vocês vão conhecer muitas cidades globais, vocês vão checar lá, coloquem no Google cidades globais, vão saber a hierarquia delas, e aí eu peço para vocês que sejam sucintos, porque a gente tem um número alto de alunos, fiz os cálculos, e se cada um apresentar em 5 minutos, né, a gente tem 2 horas e 40 minutos de aula, tá? Se todo mundo aparecer na aula, também tem isso, claro, né? Eu costumava dar 10 minutos e, na verdade, os meninos até extrapolavam os 10 minutos porque a gente tinha um número menor de alunos, né? O número máximo de alunos nessa disciplina foi de 13 alunos. Então, ficava mais fácil gerenciar isso. Mas, nesse caso, vamos tentar vencer tudo em um encontro, né? A gente tenta. Pode ser que a gente não consiga, mas a gente tenta. Então, 5 minutinhos para cada. Eu quero que vocês apresentem essa cidade global que vocês escolham. Digam em qual classificação ela tá, alfa, beta, gama ou outra. E a subdivisão, por exemplo, alfa mais mais, ou gama mais mais, ou gama mais, certo? Ou gama, ou beta mais. Enfim, digam
localizem ela no mapa, localizem a cidade no mapa. Digam em qual hierarquia de cidade global ela está, o número de habitantes que ela tem, a densidade habitacional, o número de habitantes que ela tem, na verdade, densidade não, o número de habitantes que ela tem. Se vocês conseguirem a informação de qual a principal economia dessa cidade, por favor, coloquem, né? E aí o turismo que é exercido nessa. Então, se vocês conseguirem informações sobre os principais atrativos turísticos com imagem, o fluxo turístico anual, e o principal, se vocês conseguirem o principal segmento de turismo desenvolvido, ótimo. Né? É importante que vocês apresentem informações sucintas, mas informações importantes, relevantes sobre a cidade e o turismo nessa cidade, e coloquem imagem dos principais atrativos, porque a gente vai fazer uma viagem aí por 28 cidades globais. Vocês são 28 alunos. Qualquer dúvida, me perguntem no e-mail, no WhatsApp. E aí, quem assistir essa aula primeiro, acho que vai ser numa corrida aí para a escolha das cidades globais. Não repitam, gente. Então, vão colocando aí no WhatsApp, né? Ah, fulaninho escolheu Nova York, cicrano escolheu Tóquio, tá? Então, vão colocando, a gente vai fazendo uma listinha lá. Não repitam as cidades. E a gente vai acompanhando no WhatsApp aí a escolha dessa cidade global. Terça-feira a gente se encontra para esses primeiros pontos e também para retirada de dúvidas. Qualquer coisa, entrem em contato. Obrigada e até terça.